Qual deve ser a ação de um cristão diante do desperdício, da destruição à criação e à fome no mundo? Você quer saber mais? Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Visão Teológica. Meu nome é Gleidson Marinho e eu estou aqui para fazer uma análise da sociedade diante das Escrituras. E eu te convido a participar comigo desse momento. Em 2014, o site senado.gov.br registrou que 7 bilhões de habitantes produzem 1,4 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. Dentre essa classificação de resíduos sólidos urbanos, nós temos no mesmo período uma demarcação que 56% de toda essa produção é resíduo orgânico, 16% é plástico, 19% papel e papelão, 3% vidro, 1,5% metal e classificados como outros 6,83%. Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação revelam que 1/3 de todo o alimento produzido mundialmente não são consumidos pela população. Isso dá uma média de 1,3 bilhão de toneladas de alimento por ano que acabam sendo desperdiçadas. Isso você pode encontrar no site da Embrapa, é um artigo de 2017. No próprio site da ONU, nós temos a informação de que a fome já atinge 820 milhões de pessoas no mundo. Se nós pararmos para calcular, nós podemos ver que esse desperdício de 1,3 bilhão de alimentos tonelada ano poderia muito bem alimentar esses 820 milhões de pessoas famintas. Segundo o site worldometers.info/pt, nos informa que hoje 21 mil pessoas morreram de fome. Temos 3 grandes problemas aqui então: o desperdício, a destruição à criação e a fome no mundo. Esses 3 problemas estão extremamente conectados, porque nós podemos resolver o problema do desperdício saciando a necessidade daqueles que têm fome. A destruição à criação tem sido feita deliberadamente. Nós podemos ver que grande parte do desmatamento hoje ocorre para que existam novas produções de cereais, de alimentos para suprir uma necessidade do mundo. Mas veja, nós estamos produzindo muito mais do que aquilo que é necessário. Nós estamos explorando a terra de uma forma inconveniente. De acordo com todos os dados que foram dados aqui, nós podemos perceber que existe muito mais alimento produzido do que pessoas sendo saciadas. Com isso, eu não estou fazendo aqui nenhuma proposta ideológica, política partidária. Eu não estou focado com isso aqui em defender partido A, partido B, grupos A, grupos B. A grande questão é que pessoas estão morrendo de fome. Estamos destruindo o planeta. Nós não estamos governando sobre a criação. Na verdade, estamos explorando toda a criação. E o que eu e você, enquanto cristãos, devemos fazer para proporcionar soluções e soluções práticas para agora? Quando em Gênesis 1:28 diz que o homem deve subjugar a terra, não está dizendo que o homem deve explorar até os limites e estraçalhar, destruir toda a criação. Na verdade, o que Deus está dizendo a Adão é que ele deve manter domínio sobre todas as coisas, sejam as aves no céu, sejam os peixes nos mares ou os animais que estavam na terra. Todos eles deveriam ser servos de Adão, todos eles deveriam servir a Adão. E o homem deveria então impor essa subserviência dos animais. Contudo, aqui não está dizendo uma exploração extrema das espécies e uma caça destruidora. Se nós observarmos os versículos anteriores, veremos que no versículo 15, Deus ele coloca o homem com um objetivo muito específico para estar no jardim. Ele coloca o homem para lavrar e guardar a terra. Não é uma exploração desmedida, mas é uma ação de cuidado, de guardar aquele local, de cuidar daquele local, de limpar, manter a ordem, a organização de toda a estrutura. O grande drama é que não temos mais feito isso. O que temos visto é que hoje no mundo há meios de destruição em massa quanto à criação. Nós não sabemos mais respeitar a criação da forma que ela foi feita. Nós não sabemos mais guardá-la, cuidá-la. O que temos feito é tão somente explorá-la. Podemos ver isso quanto às pescas predatórias, aquelas que não respeitam o tempo de proliferação das espécies nos mares. E não só nos mares, mas nos rios também. No período da Piracema, as pessoas sabem que não devem pescar para vender, porque é o tempo do peixe se reproduzir. Quantos cristãos de fato respeitam isso? Nós desaprendemos o que é o cuidado que devemos ter
com a criação do Senhor. Nós desaprendemos como de fato devemos lidar com toda a criação. O grande acúmulo de lixo que nós podemos ver nos lixões do Brasil e no mundo afora são uma forma clara e grosseira de dizermos que não nos preocupamos com a criação de Deus. Um cristão não pode se silenciar diante disso. Nós precisamos produzir soluções. Nós precisamos olhar as Escrituras, analisar as Escrituras e percebermos nela as ações que nós devemos tomar em todas as esferas da sociedade. E eu não estou dizendo aqui que nós só devemos ser grandes conhecedores teológicos para embates teológicos. Eu estou dizendo que nós devemos conhecer as Escrituras para produzirmos respostas nas artes, para produzirmos respostas na sociologia, para produzirmos respostas na filosofia, na matemática, nas ciências em seu total. Mas muito além disso, precisamos produzir respostas para soluções que estão diante de nós e que nós não estamos olhando. Muito pouco nos afeta, então por isso não direcionamos os nossos olhos para criar soluções e resolver os problemas. Infelizmente, a igreja tem sido omissa em diversas questões. E uma das omissões da igreja tem sido quanto ao cuidado com a criação. Outra questão que a igreja tem sido omissa é com as pessoas que passam fome. E uma terceira questão que a igreja tem sido omissa em nosso tempo é como produzimos lixo e o que nós fazemos com esse lixo. Então vamos tratar uma a uma aqui. Nós deixamos de falar, comentar sobre como deve ser uma produção saudável que vise a terra e o cuidado para com ela. Levítico 25, do versículo 1 até o versículo 6, 7, vai falar sobre os 6 anos que devem ser de produção e um ano que deve ser de descanso da terra. Mais propriamente, o versículo 5 dirá: o que nascer de si mesmo, da tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que o Senhor está preocupado também com a sua criação. Não somente com as suas criaturas que são imagem e semelhança dele, mas com a terra que produzirá alimento para a sua imagem e semelhança, no caso o homem. Essa é uma forma adequada que nós deveríamos observar, hoje ainda no nosso tempo, para pararmos de acabar com a criação, destruir a criação, desmatar de forma inapropriada a criação. Como boca de Deus, deveríamos nos pronunciar muito mais quanto à crise do desmatamento. Nós devemos falar sim, nós devemos cobrar as instituições cabíveis quanto ao que tem ocorrido no nosso país e no mundo. Não podemos nos calar diante disso. Um outro tópico daquilo que estamos falando aqui é sobre o desperdício. Se 1,3% de toda a produção mundial ela não é consumida pela humanidade, isso significa que nós temos um grande índice de desperdício. Esse desperdício, se nós colocarmos em toneladas, nós sabemos que nós temos 1,3 bilhões de toneladas. Ao descartarmos o lixo de qualquer forma, nós estamos sendo responsáveis pela destruição da criação. E eu quero que você tenha luz sobre isso. Quando eu e você lançamos uma grande quantidade de lixo sobre um determinado lugar, se esse lugar não for bem oxigenado, o que eu e você estaremos fazendo é produzindo gás metano. Gás metano não é um gás bom para a camada de ozônio. Na verdade, o gás metano é um gás terrível. Poderíamos também promover uma ideia de utilizar o metano como combustível. E então produzir combustível e produzir então energia a partir do metano. Mas não fazemos isso. Estamos muito mais preocupados em largar o nosso lixo e pedir para que as pessoas da coleta estejam disponíveis sempre a tirar o nosso lixo de lá. Não damos a mínima importância para que tipo de lixo tem sido lançado nos grandes lixões. Não nos preocupamos com o que o lixo irá se tornar. Nós não damos bola para quase nada, porque estamos muito envoltos nas questões do nosso próprio umbigo. Ou seja, estamos extremamente preocupados com aquilo que nos afeta diretamente. O que não nos afeta, não nos interessa. Se parássemos para analisar esse desperdício, veríamos que 1,3 bilhões de toneladas de alimento alimentariam de fato 800 milhões de pessoas que passam fome. E esse é o terceiro ponto daquilo que nós estamos tratando aqui hoje. Talvez você não saiba, ou talvez você nunca tenha visto, mas todos os dias, milhares de pessoas morrem com fome. Há um grande problema no desperdício, há um grande problema na fome, há um grande problema que nós precisamos sentar agora, hoje, não amanhã, não deixar para outro dia, mas agora, e começarmos a pensar e fomentar ideias, fomentar respostas, porque pessoas estão morrendo de fome e nós temos um grande número de desperdício de alimento. O que nós podemos fazer?
Como nós podemos servir ao próximo? Como nós podemos servir aqueles que não têm condições de se alimentar hoje? Provérbios 22, versículo 9 diz: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Talvez hoje nós não tenhamos como ajudar as pessoas que estão longe de nós, como no caso do Iêmen, muitas crianças morrendo de fome, desnutridas, mas nós podemos produzir solução aonde nós estamos, porque eu tenho certeza que perto de onde você mora existem pessoas com fome, existem pessoas próximo da sua localidade que não têm condição de se alimentar de forma adequada, e eu e você podemos ser então respostas de Deus para abençoar essas pessoas. Talvez você pense: Gleidson, eu não sei o que fazer, eu sei que existe uma crise, eu sei que nós desperdiçamos e nós destruímos coisas, nós estamos destruindo a criação, nós estamos sobrecarregando a criação, o que eu posso fazer? Eu não sei o que fazer. Então eu quero te dar algumas soluções daquilo que nós podemos fazer. 1. Plante uma horta. Ajude alguém a produzir o próprio alimento. Ensine, capacite, busque conhecimento. 2. Faça compostagem. 56% do lixo que nós lançamos nos lixões são restos de alimento. Restos de alimento acumulados sem alguma oxigenação produz metano. E você já viu o que o metano pode fazer com a camada de ozônio, ou já sabe o que o metano pode fazer com a camada de ozônio. Se nós fizermos a compostagem, nós poderíamos muito bem diminuir a incidência de gases que podem destruir a nossa camada de ozônio. De uma forma direta, estamos cuidando da criação do Senhor. Além da horta, da compostagem, eu e vocês podemos produzir conscientização da distribuição do lixo. Se fizermos a divisão do lixo de forma adequada, nós poderíamos sim ajudar muitas pessoas. Além de poupar os coletores que muitas vezes cortam as mãos quando as pessoas jogam nos sacos de lixo, vidro e outras coisas que são perigosas a eles. Temos hoje grandes possibilidades de coisas que podemos fazer. Poderíamos reaproveitar muito bem a casca do ovo, que é rica em cálcio. Poderíamos aproveitar as fibras do coco para fazer tecido, para fazer roupa. Existem tantas outras coisas que nós poderíamos servir à comunidade e mostrar assim o que significa governar a criação de forma adequada, e perdemos a oportunidade porque não fazemos nada. Se estivéssemos de fato preocupados com a glória de Cristo, não estaríamos somente preocupados com uma massa de conhecimento, mas com uma prática desse conhecimento. Isso é piedade. Tiago 4,17 diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu e você agora temos luz sobre a nossa responsabilidade das coisas que podemos fazer para melhorar o convívio social, para sermos instrumentos de Deus diante do mundo, ensinando o mundo como devemos governar a criação e subjugar a criação, agora que temos luz quanto a isso, não podemos continuar vivendo a mesma coisa. Não podemos continuar fazendo as mesmas coisas. Precisamos então de uma mudança. Ore ao Senhor, peça criatividade ao Senhor para que Ele te ajude, para que Ele te mostre o que você pode fazer diante da sua cidade, diante do seu bairro, diante da sua comunidade. Mas o que nós não podemos fazer é ficarmos de braços cruzados, esperando que o outro faça. Cabe a mim e a você a responsabilidade de agirmos, e o tempo é agora. Pessoas estão com fome agora. Se você gostou do vídeo de hoje, eu convido você então a se inscrever no canal, a deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que alcance muitas outras pessoas. Queridos, queridas, Deus abençoe a vida de vocês. E por favor, não feche esse vídeo sem pensar a respeito da sua responsabilidade enquanto cristão diante de uma sociedade que precisa ver o exemplo de cristãos que glorificam a Deus com o seu modo de viver. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana.